Amada família, nós estamos aqui hoje, nesse dia que o país está um pouco exaltado e vamos consagrar esse dia a São José. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Vinde Espírito Santo, vinde sobre nós, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Realmente, essa imagem é muito linda. O menino Jesus, com um prego enorme na mão. Bom, vamos fazer uma meditação. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para darmos a Ele adoração, culto e reverência. Gravou esta lei em nosso coração. Entretanto, é imensa a ingratidão com que correspondem ao seu Criador. Por que não correspondemos ao nosso Criador? Porque não temos humildade. E o que é humildade? Humildade é o contrário do orgulho. O orgulho faz parte dos 7 pecados capitais. Os outros pecados são avareza, ira, inveja, gula, luxúria e preguiça. Não vamos confundir com os pecados mortais, que são 10. Os pecados capitais são 7. Assim como os pecados têm um jeito de se unirem, a virtude também tem um jeito de ficarem juntas. De uma forma, elas se complementam umas às outras. Mesmo as pessoas, não é verdade? As pessoas que fazem o mal, elas são unidas entre elas. O Papa Bento falava insistentemente do perigo da ditadura do relativismo, que vai oprimindo quem não a aceita. Quem não estiver dentro do politicamente correto é anulado, desprezado, zombado com cinismo. São João Paulo II fala sobre essa crise moral e enfatiza qual é sua causa. O homem quer ocupar o lugar de Deus. É a megalomania. Se ele já faz a sua própria verdade, ele pode ser Deus. A revelação ensina, continuação João Paulo II, a revelação ensina que não pertence ao homem o poder de decidir o bem e o mal, mas somente a Deus. Não é lícito que cada cristão queira fazer a fé e a moral segundo o seu próprio juízo do bem e do mal. Em todo esse cenário que estamos vivendo, nesse mar revolto, logo vamos comemorar São José, esse grandioso homem,
aquele que experimentou em sua vida muitas necessidades e provas. São José pode ser invocado em todas as necessidades. Ele é o protetor das famílias. Podemos invocá-lo nessa situação extrema que querem destruir a família. Ele é o protetor da igreja nascente. Podemos invocá-lo para que ele defenda a fé dos cristãos, agora que querem implantar o racionalismo e arrancar a fé das criancinhas. Podemos invocá-lo em todas as ocasiões e perigos, especialmente agora que estamos diante de uma engenharia sociológica que há por trás das famílias. São José é um remédio para se resolver o problema das famílias. Há certos homens, ao longo da história, cuja grandeza ultrapassa qualquer lenda. São José era um desses, onde Deus adornou sua alma com o brilho das virtudes e de raríssimos dons. Vou fazer agora uma oração a São José. São José, o vosso poder estende-se a todos os nossos pedidos. Vós sabeis tornar possível o que parece impossível. Olhai com amor paternal para todas as nossas necessidades. Jesus deveria nascer de uma virgem concebida sem pecado original, reunindo em si as alegrias da maternidade e a flor da virgindade. Mas era indispensável a presença de alguém para assumir a figura de pai de Jesus. Assim, São José foi o esposo perfeito, para a mais perfeita de todas as criaturas, a obra-prima do Altíssimo. Se somarmos as virtudes de todos os anjos, de todos os santos e todos os homens até o fim do mundo, não teremos sequer uma pálida ideia da sublime perfeição da Mãe de Deus. E o homem escolhido para ser o esposo da Divina Senhora devia possuir uma virtude maior que a dos antigos patriarcas. Eis a grandeza de alma que devia ter o esposo da Mãe de Deus. Consideremos São José como modelo de castidade e de força. Um varão de santidade inimaginável, no qual Deus reuniu como num só tudo quanto os demais santos juntos têm de luz e de esplendor. A nossa alma nasceu da graça de Deus e regressará ao Todo-Poderoso, depois que fizermos a travessia do mar deste mundo. Hoje, no meu serviço, havia 2 velórios. O pessoal nem sabia para qual dos 2 que deveriam ir. Assim é essa vida. Todos os dias você vai ou pela televisão, ou quando passar mais perto o destino de uma pessoa, você vai saber que ela deixou este mundo. E nós também vamos deixar, quando nós tivermos atravessado o mar do mundo. É a passagem da nossa vida terrestre. E Jesus diz que a nossa escolha é que pode abrir ou fechar a via que nos conduz a Deus e ao seu reino eterno. E diante dessa via, nós temos que avançar. Jesus está em nós. Ele nos chama. Ele mesmo abre a porta. Mas, se não quisermos, Ele não nos forçará. Não forçará nenhum coração. Jesus espera. Ele nos fala na nossa alma dia e noite. Ele se dá às nossas almas. E Ele nos dá tudo o que é necessário para que nós possamos compreender. E Jesus diz
que o único juiz do nosso destino eterno somos nós mesmos. Porque nós mesmos é que vamos nos julgar. E a gente vê alguns místicos falando sobre purgatório. Quando a pessoa chega diante de Deus, da sua santidade, e ela se sente indigna, ela mesma se lança no purgatório. E se lança no inferno a mesma coisa. Depois que ela vê todos os chamados que Deus fez na vida dela e ela não aceitou. Então somos nós, cada passo que nós damos aqui, nós decidimos o nosso destino eterno. Deus nunca nos deixou sem o seu conhecimento. Ele sempre nos dá a graça de caminharmos e de fazermos a nossa escolha. Porque Deus Ele quer a todos nós, somos seus filhos, Ele quer que nós cheguemos lá. Embora muitas pessoas decidam o seu destino final pela condenação eterna. A igreja que aponta o pecado, como eu disse, a Igreja Católica, que é a única que chama o pecado de pecado, ela chama assim, o pecado de pecado, mas acolhe o pecador. Ela não está no mundo para condenar, mas para que todos encontremos a misericórdia de Deus. Todos nós temos necessidade dessa misericórdia, porque temos necessidade da comunhão com o nosso Pai que está no céu. Quando Jesus nos acolhe, como fez com a pecadora pega em adultério, quando Ele também nos acolhe, apesar de nossa miséria, nos sentimos acolhidos e verdadeiramente amados. E quando isso acontece, quando percebemos toda a nossa fraqueza e miséria, nós suportamos melhor a fraqueza de nosso próximo. No caso da pecadora, Jesus a perdoa, embora dá uma ordem a ela: vá e não tornes a pecar. E Ele dá a todos a esperança de obterem um perdão e a possibilidade de aproximarem-se dele com confiança. Manifestou a cada um o poder de perdoar os pecados, bem como de curá-los corporalmente. Mostrou que tudo isso fazia por virtude divina, possuindo a divindade, mas eles não acreditaram. Afirmavam que ele operava por virtude do demônio. Agora a gente vai ver na Semana Santa como Jesus foi acusado. Receberam grandes luzes para conhecerem que Jesus operava por virtude divina, mas não quiseram aproveitá-las. Já haviam se entregado à paixão e ao ódio que havia concebido contra o Salvador. Nós devemos nos lembrar que Deus nos fez grandes favores a nós, pecadores, apenas para manifestar sua bondade e grandeza. Tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu.
aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Pois sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou feliz vivendo assim. Sim, sou feliz. Eu sou feliz. Oh, E quando elas não tiverem a quem elas possam fazer mal, elas começarão a fazer mal umas às outras.
Então, o pecado, eles se unem entre eles, assim como a virtude também se une. E elas se complementam umas às outras. São Tomás de Aquino diz que os demônios estão paralisados em orgulho e inveja. Embora pareça que um é oposto a outro. E isso explica São Tomás, que é porque os demônios não são uma tribo feliz. Essa é a parte do pecado. Ele nos faz infelizes. Mesmo os demônios que estão ligados, eles têm ódio uns aos outros. E mesmo as pessoas que estão aqui na Terra e falam: ah, quando eu morrer não quero ir para o céu, lá é muito chato, eu quero ir para o inferno. Já vi muitas pessoas falarem isso. Eu quero ir para o inferno, lá é legal. Quando a pessoa morre e vai para o inferno, ela vai virar outro demônio. E ela só vai ter ódio. Ódio. Uns odiando aos outros. Assim como o pecado que não é de Deus, ele nos faz infelizes. Por quê? Porque a felicidade se baseia na obediência. Nós comentamos a semana passada a história de Abraão e sua vocação, sua convocação. Deus lhe ordenou: sai de sua terra, e o patriarca partiu, como o Senhor lhe havia dito. São José também recebeu uma ordem de partir e ele obedeceu. Obedeceu sem hesitar. Não exigiu também nenhum sinal divino e nem colocou condições. Abraão, humildade, obediência. José, humildade, obediência. Comentamos também sobre essa desobediência generalizada que existe, já começando desde a adolescência, seguindo a revolta de Lúcifer e seu grito: não servirei. O jardim do Éden era um paraíso, e Adão e Eva só tinham que seguir uma regra: obediência. Nós podemos lembrar que quando eles foram colocados no paraíso, eles tinham milhões e milhões de árvores. Todas eles podiam tocar, poderiam comer os frutos. E Deus disse: vocês não comerão o fruto dessa árvore. Quando ele disse aquilo, Eva não viu mais nenhuma outra árvore naquele paraíso de milhões de árvores, de frutos de todos os sabores, mas ela só olhava para aquela árvore. E por fim, desobedeceu. E sofreram as consequências. Todo pecado tem a sua consequência. O pecado não só é um erro grosseiro, mas uma desobediência deliberada. É um ato de vontade. Então você pratica o pecado, é um ato da sua vontade. E também a obediência. A obediência também é um ato de vontade. E esta é a glória do homem. Saber que ele pode decidir para qual dos dois lados ele quer caminhar. Ele quer caminhar para a graça ou quer caminhar para o pecado.
Esse é o livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós. Nós não podemos culpar nada ou ninguém. Como Adão e Eva, né? Não culpou. Quando Deus foi perguntar para Adão, foi a mulher. Deus foi perguntar para Eva, foi a serpente. Ninguém queria assumir nada. Mas cada um fez com o ato da sua vontade, pelo seu livre-arbítrio. O mal é algo que escolhemos. Os 7 pecados capitais não são, como eu disse, os pecados mortais, mas eles nos destruirão. É importante falar um pouco sobre o pecado. Nós estamos quase chegando na Semana Santa. E é uma época que todas as igrejas têm as confissões. Ontem mesmo eu fui na minha, tinha 8 padres lá atendendo confissão. Mas independente disso, não é porque a gente tem que confessar uma vez por ano que é isso que nós vamos fazer? Uma vez por ano. Como se nós fôssemos perfeitos, né? Então é bom a gente meditar um pouco sobre o pecado. E eu disse que os pecados não são mortais, mas eles nos destruirão. Muitas pessoas não gostam de falar de pecado. Falam moral, falam ética, porque parece menos dura que a palavra pecado. Hoje em dia, com essa ideologia que querem impor a nós, do relativismo, a única instituição que chama o pecado de pecado é a Igreja Católica. E embora ela é constituída por pecadores, como nós, ela não justificará o pecado, mas perdoará o pecador, porque é um ato de misericórdia. E assim como o chefe da Sagrada Família, São José exercia uma verdadeira autoridade sobre o Filho de Deus e Maria o obedecia com profundíssima humildade, enquanto São José lhe era solícito e dela sempre se aproximava com extrema humildade e reverente temor. É o perfeito modelo da família. Nos grupos familiares, a pessoa tem uma pertença, ela sente que é uma pessoa. Ela tem um aconchego da família, onde ela é gente, onde é uma pessoa, onde ela pode ser ela mesma. As pessoas querem ter família, querem se casar, querem ter filhos. Hoje em dia, na sociedade em que vivemos, as pessoas estão sendo manipuladas e não querem mais ter famílias por causa de uma engenharia social. Por isso estão querendo modificar os papéis do homem e da mulher. Segundo essa ideologia de gênero, tem que mudar esse papel de homem e mulher para que não haja mais família. Pois a família tem que ser destruída, reinventada. Hoje em dia, qualquer faculdade de serviço social no Brasil, as mulheres aprendem que a família é um campo de concentração e que as mulheres têm que se libertar dessa coisa de família, dessa submissão. Este é o objetivo das fundações, dentre elas a Fundação Rockefeller, que querem destruir as famílias, usam inclusive falsas estatísticas, e tudo isso para manipular o povo. Na visão de Marx, a família é uma criação de opressão do macho, o marido, que faz a mulher de escrava. Foi publicado inclusive um livro que ele escreveu e foi publicado depois da sua morte, cujo nome é Origem da Família, do Estado e da Propriedade.
Segundo Marx, a base da opressão da sociedade vem da família. A criança nasce mais unida à mãe, todo mundo sabe, porque é a mãe que dá o colo, é a mãe que amamenta. Isso não é preconceito, isso não é uma construção social, como diz o padre Paulo Ricardo, provocativo. Ele retruca, a não ser que os seus seios sejam uma reconstrução social. Não foi a sociedade que construiu seus seios. Você nasceu com seios para dar de mamar. Na realidade, o feminismo radical é uma revolta contra o Criador. E isso é uma loucura. É o orgulho, a falta de gratidão para com Deus que a fez mulher. Então, foi que começou a se fazer esse plano para se desmontar a família. Por isso, começou aonde? Na mulher. Começou a manipular a mulher. E isso, infelizmente, atingiu até dentro da igreja. Essas pessoas que acham que a família é uma criação fictícia, acham que a família, tal qual a natureza criada por Deus, é uma criação fictícia. É a construção de um regime patriarcal. E ela tem que ser destruída para construirmos novas formas de família. Tiraram de Deus toda a confiança. Falta-lhes o amor a Deus, pois quem assim age caiu na desobediência e no orgulho. Ao invés do amor a Deus, põem seu amor nas criaturas e apreciam o que lhes apetecem, o poder, a riqueza, a vaidade. Poderiam os fiéis corrigir estes enganos do mundo, mediante a fé e a esperança, porém, deixam-nas mortas e inativas. E é o que vemos em tudo que estamos vivendo agora, não é mesmo? Muito fortemente na política. Roubo para todo lado. Um conseguiu roubar X, o outro rouba X vezes 2, e cada um querendo ficar mais rico que o outro. E esses roubos, esses desmandos que nós estamos vendo a cada momento, a política do vale tudo, e vale tudo mesmo para eles, até perder a alma. Pela busca do poder, vanglória e riqueza. Diferente de São José, que consistiu em ser a imagem de Deus Pai aos olhos do próprio Filho de Deus. Na simplicidade de sua vida cotidiana, é isso que nós devíamos ser. Os pais fossem José e as mulheres fossem Maria para os seus filhos. A igreja, nesse cenário todo, e cada um de nós que somos igreja, nós temos que dizer não para tudo isso que está acontecendo. Porque se eles pudessem, destruiriam a própria igreja. Porque é a única instituição que chama o pecado de pecado. Esse governo mundial que quer se instaurar no mundo, ele precisa manipular as pessoas. Ele precisa ter o controle das leis. E nesse ponto, ele encontra com um grande antagonista desse projeto, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina o que é certo e o que é errado. Por isso, a Igreja Católica precisa ser desmontada por dentro, segundo eles. Para eles, ela precisa entrar nessa moda do relativismo. Mas não é o que diz Jesus na mensagem AVVD 21 de junho de 1988, postada hoje. Diz Jesus: aqueles que se opõem a Pedro, opõem-se à minha igreja, opõem-se à minha lei, opõem-se a mim, seu Senhor e Deus.
Tornam-se juízes de minha própria lei. Olha que grau de orgulho chegou o homem, julgando a própria lei do Criador. Esse grau de orgulho leva a uma patologia tão grande que pode levar o homem a uma doença, ou várias doenças. Não sei se vocês já perceberam, quando iam visitar aqueles lugares que ficavam aquelas pessoas, chamavam de loucos, né? Sanatórios. Eles sempre eram algum personagem. Uns diziam que era Napoleão, outros diziam que era Jesus Cristo. Sempre alguém muito grande na cabeça deles. Segundo Norbert Kepp, a essência do ser humano por natureza é boa, bela e verdadeira. Mas sua existência pode estar em oposição ao ser essencial, adoecendo-o. Ele diz que o ser humano tem uma função na sociedade e deve realizar coisas boas para os outros e para si mesmo, como uma consciência, e servir o mundo. Mas como o ser humano tem inveja de Deus, procura destruir tudo o que é bom, o que é belo. Ele fazia um trabalho num hospital com pessoas que estavam doentes, Dr. Norbert Kepp, que estavam doentes. E ele começou, através de conversa, mostrar como a pessoa tinha uma grande inveja em relação a Deus e ao mundo. E que grau de destruição ela estava, no sentido de destruir o bom e o belo. E muitas pessoas que estavam em doenças terminais começaram a se curar, só porque começaram a tomar consciência da sua patologia. Aí o que aconteceu? Ele foi convidado a se retirar do hospital, porque os pacientes terminais estavam se curando e não haviam doentes para os estudantes. Isso ele fala num dos livros dele. Nesse cenário todo de patologia é que entrou os grandes salvadores da pátria e isso levou muitas pessoas à morte. Assim foi que morreram mais de 100 milhões de pessoas pelo comunismo, 100 milhões. Pelo governo de Stalin, estima-se que entre 20 a 60 milhões tenham morrido. No total, os regimes marxistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas. Isso só de 1917 a 1987. Temos a macabra estatística ainda de 336 milhões de abortos forçados, que o governo chinês, com um orgulho macabro, admitiu recentemente ter realizado entre 1971 e 2010. Olha a megalomania. As pessoas que querem ser Deus, controlando até a vida, controlando quem deve morrer e quem pode nascer. E para todas essas ideologias, o que eles querem em relação à família? Deletar a família da face da terra. E aqui no Brasil também se trabalha com essa ideia. Se trabalha na sombra para se conseguir esse objetivo. E nós precisamos enxergar essas manipulações que fazem contra a família e denunciar. Porque a igreja é profética. E São José, em 1870, foi declarado por Pio IX como padroeiro universal da igreja. Ele que foi o protetor da igreja nascente, ou seja, protetor de Jesus e agora é o protetor da família. Assim, nós devemos invocar São José, esse santo tão poderoso, pois ele é o patrono da igreja e defensor de toda a cristandade.
Ele é invocado como o terror dos demônios. A vida de São José foi intensamente adoração, culto e reverência. Santa Teresa d'Ávila tinha uma grande devoção a São José. E todas as vezes que ela pediu a esse patriarca, nunca lhe foi negado. Ela ainda diz que ele é o mestre da vida espiritual. Tanto que os últimos papas sempre têm falado alguma coisa de São José. Depois que a igreja começou a ser atacada violentamente, é que os papas começaram a demonstrar essa devoção a São José. São José é o grande defensor da igreja. Leão XIII propõe São José como modelo de esposo, e os outros que vieram, através de encíclicas, propõem São José como modelo para os operários. Depois foi instituída a festa de São José Operário, para opor exatamente ao comunismo. São José foi declarado por São João XXIII celeste protetor do Concílio Vaticano II. São João Paulo II colocou-o como guardião do Redentor. E o Papa Bento introduziu São José nas orações eucarísticas. E o Papa Francisco, também grande devoto, foi quem assinou o decreto. E então temos São José nas orações eucarísticas. E porque Deus nos fez grandes favores, para manifestar a sua grandeza, não devemos nos exaltar por causa disso. Nossa Senhora diz que o conhecimento da própria indignidade serve de contrapeso e antídoto contra o veneno da presunção. Lembremos-nos novamente da parábola do fariseu e publicano. Quando consideramos no fariseu uma atitude orgulhosa, quando se aproxima de Deus, entretanto, fazendo aquela oração, achando que todos os dons e as virtudes vinham dele mesmo. Mas Deus ama os humildes, e dentre estes não despreza a quem o chama, e nem recusa seus favores a quem possui as virtudes da gratidão e da humildade. Na carta dos Efésios diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, suportando-vos uns aos outros e perdoando-se mutuamente. Devemos estar sempre apoiados no Senhor. Então, encontraremos forças para suportar com paciência as fraquezas do próximo. Tem pessoas que a gente tem vontade de lançar flechas. Você olha para a pessoa, você já está com sangue nos olhos. Às vezes está torcendo para ela dar uma topada na pedra e cair. Muitas vezes a gente sente raiva de algumas pessoas. Lembra o mal que elas nos fizeram. Quando nós olhamos para certas pessoas, nós montamos novamente todo aquele cenário que já faz muito tempo que aconteceu. E colocamos naquele palco tudo que ela nos fez. Uma pessoa conhecida minha, a tia dela já havia morrido havia 10 anos, e ela falava: eu não a perdoo. E o que temos que fazer? Esquecer. Olhar para o passo que estamos dando naquele momento. Porque nós estamos fazendo a nossa escolha. A cada passo, nós estamos fazendo a nossa escolha. As escolhas que fazemos minuto a minuto. Tirando as adversidades e catástrofes que caem em nossa vida, a maior parte são feitas de escolhas.
E nossa escolha, como filhos da luz, como filhos de Deus, nós temos que suportar nossos irmãos, amá-los, dar a eles a oportunidade de recuperar a própria dignidade, de levantar-se e pôr-se de novo a caminho. Um exemplo, o que nós estamos vivendo hoje com o nosso país foi fruto de escolhas. Tudo que está acontecendo, nós não somos vítimas, frutos de escolhas. Nós somos agente da história. Então, se nós temos que caminhar, se muitas pessoas fizeram uma escolha errada, é levantar e continuar. Mas veja, suportar é acolher o pecador, mas denunciar o pecado. É não fazer pacto com o que está errado. É lutar por mudanças. Podemos ver isto com todas essas intensas atividades em nosso país. As pessoas estão lutando por um futuro melhor. Para nós, para os nossos filhos. Algumas fizeram escolhas erradas, mas estão tentando consertar. E é nessa luta que as pessoas estão tentando acabar com esse desgoverno. Esse desgoverno que tem uma intensa agenda no sentido de acabar com a família. A começar das criancinhas. Nós temos que estar atentos, vigilantes, pois a ideia desse governo socialista, todo mundo ouviu falar dessa nova base curricular, que daqui 20 anos ou menos, o Brasil será marxista, pois é o que estão querendo implantar, sem que as pessoas percebam. E não adianta alguém falar, eu não quero saber de política. Ela está entrando em nossas casas, está mudando o nosso modo de viver, o comportamento dos jovens, as suas atitudes. E se não acordarmos, começará a partir das criancinhas, das nossas crianças. Aquelas que Jesus disse, ai de quem escandalizar um desses meus pequeninos. Nós somos os vigilantes. O que o Papa Bento falava sobre o relativismo é o que está sendo colocado às nossas crianças. Mas o que estão ensinando, ou será ensinado com base nessa base curricular? Tudo que será ensinado na escola será pautada na base. O que eles querem ensinar? Não existe verdade. Através do discurso ideológico, as pessoas são alienadas dos seus interesses de classe. E é assim que os pobres são dominados, ou seja, não existe verdade. Verdade é uma construção feita para explorar as pessoas. Esse é o ensinamento deles. E qual é o objetivo disso? Segundo eles, por exemplo, o que é a família? Nós temos que aprender para nós conversarmos com as nossas crianças, para ver o que elas estão aprendendo na escola e também com os nossos jovens. Nós temos que estudar muito para que nós possamos defendê-los. Então, segundo eles, o que eles ensinam? O que é a família? Que foi fundada por Deus? Não. A família é uma opressão. Ela tira a liberdade das pessoas. A teoria crítica deles mostra que, por exemplo, nesse núcleo familiar que é uma opressão, a autoridade da família é tão opressora que o menino não pensa em ter relações com a sua irmã.
que o menino não pense em ter relações com a sua mãe, ou seja, segundo eles, a família coloca uma opressão na cabeça das pessoas e isso precisa ser desmontado. Eles têm essa ideia de desmonte crítico de tudo e essa forma de pensar, essa forma de educar nas escolas para conscientizar as pessoas a respeito de sua verdadeira identidade. Falamos muito a respeito de ideologia de gênero que todo mundo deve ter ouvido em muitos lugares. Quando você ouvir algo como você tem que tomar consciência dos seus direitos, fique esperto. Todos esses pensamentos foi reeditado por Paulo Freire aqui no Brasil. Muitos de vocês conhecem esse educador. Nesse coquetel monstruoso e venenoso, como diz o padre Paulo Ricardo, se produziu o currículo que nossos filhos vão ter que engolir. A cartilha já está pronta. Nos 3 primeiros anos de ensino fundamental, eu disse nos 3 primeiros anos, as crianças devem começar a aprender a incerteza, onde não existe mais verdade. Tudo é ideológico. Pois, segundo eles, nem sempre as respostas são únicas e conclusivas. É assim que as crianças crescerão achando que as respostas não são únicas. E aí, no campo da fé, esse relativismo, ou seja, essa linha de pensamento que nega que possa haver uma verdade absoluta e permanente, ficando por conta de cada um definir a sua verdade. Ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e cada um constrói a sua própria verdade. É aquilo que parece que vai ser melhor para você. E isso vai contaminar a fé da pessoa. E é evidente que a Igreja rejeita o relativismo, como foi denunciado pelo Papa Bento. Ela rejeita o relativismo porque há verdades que são permanentes. Não é tudo é relativo, não é assim. As verdades da fé e da moral cristã são perenes, porque foram dadas por Deus. Cristo afirmou solenemente: eu sou a verdade vos libertará. Ora, se negarmos que existe a verdade objetiva, o cristianismo fica destruído desde a sua raiz. O Evangelho é o dicionário da verdade. Segundo o relativismo, no campo moral não existe o bem a fazer e o mal a evitar, pois o bem e o mal são relativos. Isso destrói completamente a moral católica. Jesus, no Evangelho de hoje, responde aos judeus que quem cometer pecado é escravo do pecado. O pecado tem nome, então o bem e o mal não é relativo. Contudo, esse relativismo hoje está penetrando cada vez mais nas universidades, na imprensa e até na igreja. Ele ignora a lei natural, que é a lei de Deus colocada na consciência de todo ser humano. Mensagem de São José, 19 de março de 1971, do livro Nossa Senhora Fala. Assim diz São José: meus irmãos, com quanta alegria aceitei o convite de Maria, minha dulcíssima esposa, para vir aqui e dirigir-vos uma saudação e um encorajamento. Ela dirigiu-se a mim com um sorriso tão delicado que só a sua vista, tal como basta para alegrar todo o paraíso, assim bastaria também para converter todos os homens. Vai, disse-me, vai ter com esses filhos e leva-lhes também a minha bênção. Ora, meus irmãos, aqui estou e rezo convosco.
Se soubesses com quanto amor eu dizia a ela: Ave Maria, sim, saúdo-te, tu és a cheia de graça, o Senhor está contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres, e bendito é o teu Filho Jesus, que eu tenho a missão de guardar, aliviar, fazer crescer e defender. Quanta alegria dava ela ao meu espírito, e quanto auxílio nas contrariedades e dificuldades. A sua serenidade, a sua palavra, cheia de suavidade e de doçura, enchia-me e arrebatava-me o coração. A seu lado caía todo o mau pensamento, e o coração enchia-se de Deus. O Papa Francisco tem uma imagem de São José dormindo. E por que dormindo? Porque ele teve revelações em sonhos. O Papa Francisco disse: eu gostaria de dizer a vocês também uma coisa muito especial. Eu gosto muito de São José, porque é um homem forte e de silêncio. No meu escritório, eu tenho uma imagem de São José dormindo, e dormindo, ele cuida da igreja. Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade e escrevo em um papelzinho e o coloco embaixo de São José para que ele sonhe sobre isso, isso significa para que ele reze por esses problemas. A Bíblia nos apresenta São José como silencioso, porque não existe nenhuma passagem na Bíblia onde São José falou. Não tem uma palavra de José, mas José tem o sonho. Uma religiosa escreve o seguinte: meu pai faleceu com 33 anos, ficou minha mãe sozinha com 5 raparigas de 1 a 7 anos. Além disso, tinha as maiores preocupações com uma enorme propriedade que nos pertencia. Nessa aflição, agarrou-se ela ao Pai Celeste e, de maneira especial, ao seu fiel retrato, São José. A sua imagem fora colocado sobre a porta da sala de estar e minha mãe e nós rezávamos diariamente a bela oração. São José, a nossa casa guardai-a e com a bênção divina acumulai. Não rezávamos nem confiávamos em vão. O nosso bondoso Pai acudiu-nos em todas as dificuldades e angústias e sempre delas nos salvou. 3 irmãs ingressaram no convento e vieram a ser felizes esposas de Cristo. Pelas outras, olhou cuidadosamente e minha mãe ainda fez muito bem aos pobres. A mão protetora e carinhosa de São José estava realmente sobre a nossa família. Se nós formos ver, há livros e livros de testemunhos de pessoas que se recomendaram a São José. Aqueles que querem vencer suas paixões recorrem à força do alto. Recorra a São José, pois ele possui o lírio, sinal de sua alma pura, limpa, virginal, da qual resplandece o rosto de Deus. Consagre seus filhos a São José, para que eles mantenham a pureza. Ele é o poderoso intercessor para todos quantos desejam manter ou recuperar a pureza. São José expirou cheio de felicidade nos braços do Salvador. O Filho de Deus cerrou-lhe os olhos. Por isso, ele é o padroeiro dos moribundos e padroeiro da boa morte, porque morreu entre Jesus e Maria. Quando morreu, os exércitos celestiais, por ordem expressa de Jesus, acompanharam a alma puríssima de São José, ao lugar onde estavam os justos do Antigo Testamento e os profetas. Nós sabemos que quem entrou primeiro no céu foi Jesus.
E lá, então, foi para lá que São José foi levado. Lá ele foi reconhecido pelo brilho da incomparável abundância de suas graças e por ser o grande confidente do Salvador. Levou a todos que lá estavam a alegre mensagem de que já chegava a sua libertação, a libertação de todos eles que estavam lá. Com tal notícia, suscitou na incontável multidão daqueles santos uma alegria indescritível. José é a única criatura neste mundo que recebeu um título que só pertence propriamente a Deus, Pai de Jesus. E Jesus chamava José de Pai. E essa relação de José com Jesus é que gera essa relação com a igreja. E no céu, ele continua protegendo o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, ele é o patrono da igreja e do mundo. Eu vou terminar e vou ler do livro Nossa Senhora Fala, quando São José esteve na reunião com Nossa Senhora, no dia 19 de março de 1971. Eu quis tirar alguns trechos, mas é a mensagem de São José. Então, eu acho que é muito, muito importante e muito atual. Houve momentos muito difíceis na nossa vida de família, momentos que vós chamaríeis mesmo trágicos e que nos teriam levado ao desespero, se a mão de Deus, a nossa fé nele e a paciência os não tivessem suavizado e transformado. Quando tive a atroz dúvida da castidade da minha jovem noiva, uma só palavra dela me teria logo serenado, mas a sua humildade não lhe permitiu que se defendesse. Ela quis que fosse o próprio Deus a fazer reconhecer a sua inocência. E assim faz tantas vezes o Senhor. Permite que as almas sofram. Os inocentes são sempre aqueles que devem pagar pelos maus. Só eles estão em condições de oferecer coisas agradáveis ao Pai. Maria, pois, embora a sofrer, calava, e eu sofria, pensando deixá-la em segredo, até que o próprio Deus intervém. Filhos e irmãos, quero fazer-vos notar um erro que muitas vezes se comete, mesmo pelas almas boas. Querer-se-iam ver resolvidos todos os problemas num só instante. Querer-se-ia que Deus interviesse imediatamente, que vos ouvisse, que castigasse, que premiasse. Mas Deus não faz assim. A sua bondade e sua indulgência, o seu desejo de que todos se salvem, fazem-no lento no conceder e atender os desejos de cada um. Ele intervém quando o julga oportuno e sara completamente as chagas das almas, dos corações e dos corpos, se necessário. Mas importa esperar, ter fé e paciência. O exemplo de Maria, quanta luz poderia dar a quem a invoca? Por conseguinte, nunca digais, já rezei tanto. A mim não me concede nada, estou desesperada. Estas palavras assemelham-se muito a blasfêmias que os maus, sem fé e sem amor, dirigem a Deus. Sabei ver os acontecimentos à luz da fé e aceitar as coisas da vida com serenidade e paz. E quem melhor que eu o poderá compreender? Não quereis seguir-me quando em Belém, afastado por todos com a minha jovem esposa,
nos vemos forçados a aguardar um simples estábulo a sua maternidade divina? E ainda há pouco tempo do nascimento do nosso Jesus, tivemos de deixar a casa e a pátria para fugir à perseguição de um rei egoísta e impuro? Não vos parece que poderia apoderar-se dos nossos corações um verdadeiro desespero? Irmãos, o desespero é um sinal de falta de fé, de esperança e de amor. E é por isso mesmo que vos convido a conservar nos vossos corações tão preciosas virtudes, que enchem a alma de graça e de paz. Quando as pessoas que vos são mais próximas se lamentarem e blasfemarem, dizei-lhes: se desesperardes, tereis no coração um inferno antecipado, uma vez que só lá existe o desespero sem esperança e sem fim. Falai-lhes com muito amor, sem altivez, sem soberba ou orgulho. Levai-os junto de minha esposa, falai-lhes do paraíso que os espera, e ajudai-os a ver tudo com simplicidade, com sinceridade. Sim, também com sinceridade, já que muitas das desgraças da vossa vida vos vêm justamente de procurardes as soluções sozinhos, com uma falta de prudência que vos leva a proceder impensadamente ou com uma ligeireza, com uma leviandade que vos faz falar demasiadamente de vós a todos. Amai, pois, o silêncio e guardai no vosso coração tanto as coisas belas como as menos agradáveis. O Senhor que tudo vê, tudo porá no seu devido lugar, quando menos o pensardes. Eu estarei sempre disposto a ajudar-vos a todos, na medida em que se serve de mim, como de um meio de salvação. Quando tiverdes almas amigas a salvar, e vos sentirdes incapazes, vinde a mim. Juntos, forçaremos os corações de Jesus e de Maria, e vereis que a vitória final será nossa. Eu abençoo-vos e ajudo-vos em tudo. Invocai-me todos os dias pelos moribundos, pelos atribulados e pelos desesperados. O meu trabalho não cessou ainda neste mundo, tudo fazendo pela minha família. E a minha atual família é o mundo. Todos estáis confiados ao meu patrocínio. Obrigado àqueles que me enviaram as suas saudações cordiais.